Galera, voltamos com o comentário de Demolidor. E dessa vez nós vamos do terceiro episódio, que foi um pouco morno, digamos assim. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Canal do Gordo! Pra começar, eu achei que o terceiro episódio ele foi um pouco mais morno do que os dois primeiros, porque ao invés de ter muita ação e tal, tivemos mais diálogo entre o Matt e o Frank lá, que é o Justiceiro. Então, basicamente, a gente viu, como eu já tinha falado no último episódio, ele iria estar preso com as correntes lá na chaminé. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele estava preso lá, aí o Justiceiro teve um diálogo com ele. Na verdade, não tanto um diálogo. Tivemos mais o Matt fazendo várias perguntas e o Justiceiro respondia algumas e outras não. Já do outro ponto, o Frog, preocupado porque ele não sabia onde que o Matt estava, então ele foi até a enfermeira noturna, por mais que a Marvel não revele que ela é a enfermeira noturna. Basicamente, ela cuidou do Luke Cage quando ele estava ferido lá, cuidou do Matt várias vezes e ela vai cuidar de outros personagens. Então, basicamente, eu considero ela como a enfermeira noturna. Só que eles não querem dar esse nome pra ela exatamente porque a enfermeira noturna parece que vai estar no filme do Doutor Estranho. Então, basicamente, a gente tem aí, não teria como ser a mesma personagem e tal, alguma coisa desse tipo. Mas eu considero ela a enfermeira noturna exatamente por isso, porque ela cuida dos personagens quando eles estão feridos. Basicamente é uma enfermeira particular para super-herói que não quer demonstrar sua identidade secreta para as pessoas. Eu considero ela desse jeito. Então o Frog procurou ela e não deu muito certo, ele não achou o Matt. O hospital estava em um caos porque teve uma briga de gangue, e na questão de ter a briga de gangue, basicamente tiveram muitos feridos. O Frog mais uma vez mostrou o dom dele de lidar com as pessoas, onde ele convenceu os dois membros de gangue largarem as armas e não machucar ninguém porque eles estavam no hospital. Então eu gostei dessa parte porque mostrou um pouco mais ali do Frog, e no caso da enfermeira lá, se eu não me engano o nome dela é eu não lembro o nome dela. Vocês coloquem aí nos comentários, porque vocês sabem que eu sou muito mal com essa questão de nome. Mas basicamente a gente viu isso acontecendo. Vimos também que o irlandês está desaparecido, ligou até pra Cage lá e falou com ela, mas tipo, tratou ela muito mal. Então a gente não sabe pra onde ele iria. Só que no decorrer do episódio a gente viu que o Justiceiro capturou ele e tava querendo forçar o Demolidor a matar o cara, quando ele colocou uma arma pregada na mão do Demolidor, fazendo com que ele forçasse ele a tentar matar o cara, ou matar o próprio Justiceiro, impedindo que ele matasse o cara. Então vocês viram um pouco mais sobre o Justiceiro. Eu acho que esse episódio teve essa questão de trazer um pouco mais do personagem. Naquele momento em que o Matt falou com ele quem você perdeu e tal, ficou bem claro que ele realmente perdeu alguém. Então não entramos muito em detalhes, mas como a gente já viu em alguns teasers, provavelmente vai ter um episódio onde o Justiceiro vai ter alguns flashbacks lá do que aconteceu com a família dele e por que ele se tornou o Justiceiro. E uma das coisas que eu achei interessante é que logo depois desse episódio, na verdade não logo depois do episódio, depois que a série foi liberada, muitas pessoas estão desejando a série do Justiceiro. E como eu já tinha falado em outros vídeos, é capaz de realmente ter a série do Justiceiro, pelo que os executivos, tanto da Marvel quanto da Netflix, gostaram muito da interpretação do cara. E eu vou confessar, também acho que a interpretação dele está sendo de extrema qualidade. Até agora eu vi os 3 episódios, temos aí 13 episódios pra ver, né? Então não tem como falar dos outros episódios, mas até o momento eu considero que a interpretação dele está sendo de primeira. Um outro detalhe que eu achei muito importante, que no decorrer do episódio a gente viu que o Matt conseguiu se livrar das correntes, atirando na corrente lá, e de certa forma ele desmaiou
Justiceiro, mas não conseguiu salvar o irlandês. Só que antes disso, o Justiceiro atacou o pessoal lá, os motoqueiros, que foram para o prédio atrás dele. Só que aí o Matt iria enfrentar todos. Só que ele estava tentando fugir. Quando ele estava entrando no elevador, o senhor saiu do apartamento dele e então o espírito de herói falou mais forte e ele saiu descendo a porrada em todo mundo. E é esse ponto que eu achei interessante. Comparado ao Demolidor da primeira temporada, as cenas de lutas estão muito melhores do que na primeira temporada. Ou seja, a gente viu uma evolução do personagem e, na verdade, do ator em questão da coreografia, lutando muito mais, trazendo um pouco mais de realismo à cena. Eu curti isso demais. Sério. Na hora que eu tava assistindo, ainda comentei com a minha esposa, falei assim, não, eles melhoraram as lutas, porque antes não tinha tanta qualidade assim. Era bom, mas não era igual foi agora nessa temporada. Então eu considero que eles melhoraram bastante nesse quesito. E no decorrer do episódio a gente viu ali que o Demolidor lidou com todos os inimigos de uma vez, lutou com todos, deixou todos caídos no chão, basicamente. E isso meio que fechou o terceiro episódio com uma categoria sensacional. Eu curti muito o episódio, apesar dele ter sido um pouco mais parado e ter ação só no finalzinho do episódio. Vimos também que a Paige lá está procurando o porquê está acontecendo aquilo tudo e ela acha uma radiografia onde mostra o símbolo do Justiceiro. Só que mostra o símbolo dele e, se eu não me engano, pelo que eu vi, tem uma pontinha na parte da cabeça. Significa que ele pode ter levado alguma coisa, ou um tumor, ou alguma coisa assim, e por isso ele esteja fazendo tudo o que ele está fazendo. Eu não sei ao certo, eu vou saber só agora quando eu assistir o próximo episódio, mas basicamente o episódio foi assim. Eu curti, como eu falei, achei muito melhor a coreografia de luta. Basicamente, esse episódio, ele foi mais parado, mais questão de falar, diálogo, entre diálogos de personagem, mas foi muito rico para a série. Sério, eu curti demais e agora é com vocês. O que vocês acharam desse episódio? Coloca aí nos comentários a opinião de vocês e, se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite, porque o que não mata, engorda. Tchau!